É bom estar aqui, né? Assim, esse ambiente aqui é a igreja de verdade. Não quer dizer que a gente não possa ter alguma reunião num salão maior, num prédio maior, onde a gente conseguir reunir todos os irmãos e aproveitar melhor o tempo. Mas esse ambiente de estar junto, chegar cedo, compartilhar, almoçar junto, estar numa conexão maior, isso não tem preço, amém? E essa manhã nós vamos falar sobre os poderes do reino vindouro. Amém. Glória a Deus. E que poderes são esses? E que reino é esse? E por que ele chama reino vindouro? Nós vamos abrir aqui em Hebreus 6. Irmãos, eu sempre quis ter uma Bíblia dessa aqui, ó, King James. Não vou dizer que é a melhor versão que tem. Na verdade, eu gosto muito da versão do João Ferreira de Almeida corrigida. Eu estava em Portugal e teve lá um evento de comemoração de 200 anos da Bíblia traduzida para o português. E eu, sinceramente, acho que o padre lá, João Ferreira de Almeida, fez um excelente trabalho naquela Bíblia. É claro assim, que tem várias nuances, que só dá para traduzir se você for viver em Israel, se você ou então tiver muito contato com muitos irmãos judeus que têm ali as raízes da fé, as raízes judaicas muito impregnadas, porque é coisa da cultura mesmo. Mas tirando essas nuances, e essas nuances também enriquecem muito, ele fez um bom trabalho. Mas eu sou muito feliz de ter essa Bíblia aqui, porque foi o pastor Marcelo que me deu, e ela já vem com revelação, já vem toda arriscada por ele. Então, eu sou muito feliz de ter essa Bíblia mesmo. Hebreus 6, 5, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos humilhamos debaixo da Tua mão poderosa e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. O Pai, muito além do homem, muito além da capacidade intelectual, Deus, que o Senhor desperte cada um, Pai, para entender o Teu reino, não como uma teoria, mas como um estilo de vida, Pai. E entender o impacto do Teu reino nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou pregar sobre esse capítulo aqui ou sobre alguns versículos. Eu vou usar apenas uma declaração que tem aqui, porque fala assim que de irmãos que provaram, no verso 5, os benefícios da palavra de Deus e os poderes do reino vindouro. Então, é interessante que esse livro, segundo a tradição cristã, e segundo a tradição da igreja mesmo, desde os pais da igreja, ele chama aos hebreus. Então, ao contrário de muitas cartas que Paulo escreveu, Pedro, João e tudo, este livro foi escrito a princípio por uma comunidade diferente, que eram os judeus, os hebreus. E aqui ele menciona o tal do reino vindouro. E era um contexto, é um conceito muito forte nos velhos profetas hebreus do Velho Testamento. Então Isaías fala muito disso, que no hebraico é Olam Rabá. Então Olam significa reino, ou significa mundo. Então pode ser esse mundo, pode ser o reino, pode ser uma dimensão, pode ser a própria existência. A Bíblia diz que sobre Jesus, levantai, ó
porta as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Então, falando do Messias, falando do Rei da Glória, então houve um dia que ele entrou neste mundo, e lá é Olam, né? Ele entrou no Olam, entrou na nossa existência para produzir a salvação em nós. Só que a Bíblia fala bastante também, e Jesus vai falar disso muito. O Velho Testamento trata bastante e o Novo Testamento menciona. Só que o Novo Testamento não explica o que é. Porque todo o Novo Testamento, ele parte de um pressuposto que você tinha um Messias judeu, 12 apóstolos judeus, Paulo era judeu, e ninguém deles tinha problema com a lei ou com o Velho Testamento, todos eles entendiam as Escrituras, e já tinha um contexto por trás daquelas palavras. Então, no hebraico tem o tal do Olam, Rabá. Rabá significa que vem, ou que está por vir, que está aí para chegar. E tinha o Olam Hazé, que é o mundo presente, a era presente. Também o Olam Hazé pode ser usado para significar natureza, ou o mundo natural. Então, eles tinham um conceito que o mundo que estava por vir é superior em poder e glória, e ele iria suplantar e estabelecer aqui o reino do Messias, né? O Messias, ele seria alguém, a gente não tem um conceito da palavra Messias desassociado com rei. Não dá, segundo a Bíblia, segundo todas as profecias que geraram a própria vinda do Messias, de Jesus, Yeshua HaMashiach, né? Eu falo muito a palavra Messias, porque ela é uma transliteração de Mashiach, né? É mais próximo, que é ungido. E aí o que ao longo dos séculos eles foram tendo, é que tinha a palavra Christus, no latim, e essa palavra, no latim não tinha a palavra Messias, então criaram essa palavra Christus, que significa ungido, e não é errada, mas, assim, para mim, a palavra Messias está mais próximo de Mashiach, né? E Mashiach, o Cristo, ou ungido, ele não existe, ele não poderia existir se ele não fosse rei. E ele não poderia existir se ele não fosse filho de Davi e se ele não fosse herdeiro de um trono. E ele não poderia ser o Messias se não houvesse que ele sentasse no trono e governasse toda a terra. Agora, nós recebemos muitas tradições católicas, e entre elas a gente recebeu uma ideia de que Jesus, o Messias, ele virá nos buscar um dia e nos levar para um céu distante. Agora, eu lembro de vários panfletos, né, evangelísticos, com um texto muito bom, muito acessível, e eu tenho certeza que esses panfletos ganharam muita gente para Jesus, ou que muita gente usou esses panfletos para evangelizar. Mas era comum você ter mensagem assim: onde você vai passar a eternidade? Dando a entender que você poderia escolher ou o inferno, você não precisa escolher, já tem, já é de graça, você já nasce no inferno, ou você poderia escolher o céu, então você iria para o céu. Só que esse conceito de ir para o céu, ele não está na Bíblia. Fica parecendo que é um evangelho assim, do Gasparzinho Fantasminha Camarada, que fica lá todo mundo meio que alma penada, meio andando nas nuvens,
uma coisa meio espírita, meio católica, meio John Lennon. Eu falo meio John Lennon porque tem aquela música Imagine, né? Que ele fala assim, imagine um mundo sem países, sem fronteiras, onde está todo mundo ali junto e todo mundo igual. Parece muito lindo, e a música, a melodia é linda, tudo lindo, mas é um texto que se aproxima muito mais da mentalidade globalista, de ter um governo único, de ter uma moeda única, de ter uma religião única, do que algo realmente bíblico. Porque a Bíblia diz de um reino vindouro, um reino que vai estabelecer na terra e que o Messias é o rei deste reino. É interessante que em Mateus 24, Jesus dá um resumo, Adriano, dos eventos do final dos tempos. Ele pega capítulos e capítulos, por exemplo, tem fala dele que é só um versículo, que Isaías tem 20 capítulos. E ele está falando ali para judeus, que entende os 20 capítulos. Então ele vai dando resumo do que seria. Ele vai condensar para trazer o poder da mensagem sem entrar em detalhes que eles já conheciam muito bem. E que nós, se nós menosprezarmos os antigos escritos, a gente não vai perceber. Porque mesmo Apocalipse, que já não é um capítulo, igual Mateus 24, Apocalipse é um livro, Apocalipse também é resumido. Por exemplo, ele fala assim, quando o anjo tocou a 7ª trombeta, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cordeiro. É apenas uma frase. Mas esta única frase, você vai encontrar 20 capítulos em Isaías explicando como que isso aconteceu. Como que você partiu de ser o mundo que era, o mundo que é agora, para virar o mundo que vem. O reino que está vindo para ser estabelecido. E este reino que vem para ser estabelecido, irmãos, ele vai ser a plenitude do que Deus tem para nós. Em todos os aspectos. Então, por exemplo, se você pegar a promessa de Isaías 53, que fala assim, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, isso é uma verdade que nós podemos usufruir hoje. E eu vou explicar o porquê. Só que plenamente, ela é para o reino vindouro, o reino que está por vir. Por quê? Porque você vai ter um corpo glorificado. Nesse corpo glorificado, você não vai sentir dores. Ele não vai morrer. Hoje, cada um de nós nascemos com uma certeza que nós vamos morrer. Você não sabe quando e não sabe como. O grande desejo é que nesse dia, quando chegar, você possa olhar para trás e falar assim, eu corri a carreira. Como Paulo falou, eu guardei a fé. Desde agora a coroa está guardada para mim. Isso que importa. Não importa se você vive até os 120 anos, até os 80 anos, até os 90, mesmo se você vivesse 130 anos. Mas o que é 130 anos, perto de milhões e milhões e milhões e milhões de anos que nunca acabam? Perto de uma eternidade. Com Cristo reinando. Porque a Bíblia diz, Deus prometeu para Davi que ia levantar o descendente, não eram muitos descendentes, era um, e que esse um descendente ia sentar no trono de Davi, e ele ia reinar sobre toda a terra. Esses últimos 2000 anos, irmãos, a maior guerra espiritual que sempre existiu, foi em duas vertentes. Primeiro, matar os judeus,
E segundo, injetar na igreja uma teologia anti-judaica ou antissemita. Porque Jesus, quando ele olhou para Jerusalém e chorou, chorando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles a quem eu enviei. E aí ele diz: quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta seus pintinhos, mas você não quis. E aí ele fala na seguinte frase: mas eu te digo, falando para Jerusalém, Jerusalém, por que ele não disse isso para outra cidade? Para Jericó, para Belém, para Nazaré? Por que ele disse isso para Jerusalém? Porque Jerusalém é a capital. A capital é o que governa todas as decisões de um país. E Jerusalém, em Apocalipse, é chamada de a cidade do grande rei. Quem que é esse grande rei? Jesus. Então ele disse: você, Jerusalém, não me verá de novo, até que você clame: bendito é o que vem em nome do Senhor. E por causa disso, começou então uma guerra espiritual sem fim, para matar os habitantes, ou aqueles cuja capital fosse Jerusalém, os judeus. Então, só Hitler matou 6 milhões de judeus. E as histórias da época do nazismo são, assim, qualquer coisa assim, impressionante. Né? Tem de Auschwitz, né? Que era o principal campo de concentração. Tinha lá um médico que era responsável pelo lugar e por todas as execuções. O apelido dele era o Anjo da Morte, tal do Mengele. E diz que ele chegava para uma pessoa e falava assim: está vendo aquela fumaça lá? Que saiu da chaminé agora, é a sua família. Porque eles queimavam as pessoas no fornalha. E são muitas, e muitas, e muitas histórias de 6 milhões de assassinatos. Com uma só propósito: vamos matar esses caras, porque se para o Messias vir, voltar, estabelecer o reino dele, ele precisa ser proclamado como rei em Jerusalém, porque essa declaração, que em hebraico é Baruch Rabá Vishem Adonai, bendito é o que vem em nome de Adonai, o Senhor. Essa declaração, no hebraico, significa proclamação de um rei. Não é que ele só estava falando que Jesus é bendito, mas é que eles o estavam proclamando como rei. Imagina o que seria necessário para Brasília proclamar Jesus como rei. Era preciso, então, nós somos 203 milhões de pessoas, então a maioria de nós teria que, a maioria absoluta, uma grande maioria, teria que ir para Brasília, levantar cartazes, fazer protesto e se mover e falar: Yeshua é o nosso rei. Então, por mais que muitos e muitos brasileiros estejam convertendo, são casos isolados. O que a Bíblia diz é que uma nação inteira vai parar e entrar no reino e nascer de novo. Jesus falou: para entrar no reino tem que nascer de novo. Então isso vai ser o maior avivamento que a gente jamais viu, porque nunca se foi visto nesses 2000 anos uma nação inteira proclamar o nome de Jesus. Mas isso vai acontecer, isso é o principal sinal da volta de Jesus. Então, existe um reino vindouro, existe um reino que vai se estabelecer na terra,
e Jesus vai reinar. E nós, nessa ideia nossa católica de morrer e ir para o céu, parece uma coisa desconectada da vida. Então, a Dalila mexe com processos, o Ricardo é contador e advogado, o irmão gosta de mexer muito com relações públicas. Então, para que tudo isso? Qual o sentido? Se vai deixar por de Cristo? Quando você entende que o reino vem para estabelecer aqui, aí a vida começa a ter mais conexão. Aí parece que o que você faz hoje importa. Porque quando Jesus estabeleceu o reino, naquele momento, Jesus falou também em Mateus 24, que depois, é um dos versículos lá no 7, depois da tribulação daqueles dias, as pessoas vão ver o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens. E os anjos vão recolher desde os 4 cantos todos aqueles que são selados. E os que estão mortos vão ressuscitar. E Paulo fala que quem está morto vai ressuscitar primeiro. E depois os anjos vão recolher os que ainda estão vivos. O chamado arrebatamento. E aí a Bíblia fala que nós vamos ter corpo glorificado. E quando você entra no Velho Testamento, você vai ver que a terra vai passar por um processo de transformação muito grande. Então, não vai haver mais armas de guerra. A Bíblia fala que as lanças serão convertidas em arados. Isso é uma forma muito simples de dizer, porque na antiguidade a gente só tinha lanças, escudos e flechas, esse tipo de coisa. Hoje nós temos tecnologias militares muito grandes. Então, no reino, todos os processos da vida vão continuar. Nesse dia aí que Jesus vier nas nuvens e os anjos recolherem os selados e os mortos em Cristo ressuscitar primeiro, nesse dia nós vamos ter na terra 3 grupos de pessoas. E são 3 grupos muito grandes. Nós vamos ter os selados, os que têm o Espírito Santo dentro. Eu e você, se nós tivermos livro lá. Nós vamos ter aqueles que receberam a marca e adoraram o anticristo. Esses não tem mais, a gente não sabe o que é essa tal dessa marca, mas a Bíblia diz que quem aceitar, ela não tem volta, ela é alguma coisa assim que não tem volta. Não sei o que ela faz, não sei como é que ela é, não sei se ela é física ou só espiritual. A verdade é que ela é uma coisa que, se a pessoa receber, não tem volta, não tem arrependimento. Então, você tem os salvos, você tem os que receberam a marca, e você tem aqueles que não foram salvos e também não receberam a marca. Parece estranho essa ideia. Por que alguém aqui não recebeu a marca, mas também não aceitou Jesus? Se ele não recebeu a marca, não é mais fácil aceitar Jesus? Mas a Bíblia diz que vai ter esse grande grupo de pessoas, talvez o maior. Né? E em toda a história da humanidade, a gente vê esse grupo. Por exemplo, Hitler, na França, tinha um grupo muito grande, que os caras não eram simpatizantes dos judeus, nem gostavam dos judeus, e muito menos eram crentes. Mas eles não queriam, eles protestavam contra o Hitler. Hoje, existem pessoas no YouTube que fazem vídeos contra o globalismo, que não são pessoas cristãs, não são pessoas, mas elas estão vendo o que está acontecendo. Então existe um grande grupo de pessoas que não tem Jesus, mas também não tem a marca. Então, quando Jesus voltar e estabelecer o reino,
Nós, os que têm o selo do Espírito, vão receber o corpo glorificado. Os que não receberam Jesus, mas também não aceitaram, eles vão continuar a vida. Então essas pessoas, os que receberam a marca já estão condenados. Eles, na volta de Jesus, eles já estão no inferno. Mas esse grupo de pessoas, que talvez vai ser a maioria, que não recebeu a marca e não está em Jesus também, eles vão começar o milênio, com Jesus reinando e nós no corpo glorificado. Então, nós vamos operar em todas as esferas da sociedade. Né? Como que vai ser o processo de transformar toda espécie de armamento em tecnologia de agricultura, por exemplo? Então, o ensino vai continuar, a ciência vai continuar, tudo vai continuar, só que em outro nível, porque Jesus vai estar no controle. E você vai ter um corpo glorificado que não tem dor, que não tem problema nenhum. Para entender esse corpo glorificado, você tem que abrir em Atos 1 e ver os 40 dias que Jesus ficou com os discípulos depois da ressurreição. Então ele fazia coisas que ele não fazia antes. Você não vê nos evangelhos Jesus atravessando a parede. Mas, nesse período depois da ressurreição, você vê Jesus andando com os discípulos no caminho para Emaús, de repente ele desaparece. Os discípulos continuam andando. Quando eles já estão em casa, que eles vão ceiar e que os olhos deles abrem, eles veem, uau, aquele lá era Jesus. E aí Jesus vem e chega para eles e atravessa a parede e fala Shalom. Então esse corpo glorificado que aparece aqui, desaparece aqui, aparece lá nos Estados Unidos, esse corpo glorificado que atravessa a parede, isso é muito legal, não é, irmãos? Porque o corpo glorificado, a gente tem que entender que você controla a densidade dele. Você não precisa comer. Se você não comer, você não vai morrer. Mas Jesus comeu peixe. Eu vou comer. Tem uns aí que não vão gostar. Eu vou comer. Sabe o que é melhor, irmão? Não engorda. Jesus comeu, irmãos. O dia que eu descobri isso na Bíblia foi o dia mais feliz da minha vida. Jesus comeu com o corpo glorificado. E depois atravessou a parede. Acabou. E quando ele atravessou a parede? O peixe Essa parede me impressionou. Me impressionou mais ele comendo. Não, a primeira coisa que eu vou fazer, irmãos, vai ser atravessar uma parede. Eu podia chegar na casa de alguém e passar pela porta. Mas que graça tem passar pela porta, você pode atravessar a parede. Eu nunca mais vou passar pela porta. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser atravessar a parede. Segunda coisa vai ser eu visitar todos os continentes. Zum, zum, zum. Depois as galáxias. Então, aí, é por isso que a Bíblia chama de plenitude, porque não tem limites. Sabe-se que Deus organizou muitas variáveis para poder existir vida na Terra. Uma delas é que a Terra ela está inclinada, eu acho que é 26 minutos e não sei quantos segundos. Os cientistas falam, se não tivesse essa inclinação exatamente assim, não poderia ter os polos e não poderia ter a vida na Terra. Irmão, e se Jesus falar assim para você, meu irmão, no quadrante X, YZ da galáxia tal, tem um planeta bacana lá, vai lá e dá uma inclinadinha assim nele. Não, isso vai acontecer? Não sei, o que eu estou falando é que não vai ter limites. Esse é o poder do reino vindouro. Então isso, para os apóstolos, era muito claro. Era muito claro. Por quê? Porque já tinham toda a herança da fé
do Velho Testamento. Eles tinham o contexto original das Escrituras. Então, isso aqui eu só estou falando para dar uma introdução, para a gente entender mais ou menos o que é esse tal de reino vindouro, que é a plenitude do poder de Deus na terra. É Deus habitando na terra. A Bíblia fala que não vai precisar de templo. O que eu acho mais fantástico é que lá em Apocalipse, deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Eu não vou achar agora. O que ele fala? Ele fala as nações, os meus povos. Porque, enquanto você procura aí, eu acho que é no 22 ou no 23. Porque, segundo os irmãos que estudam as Escrituras no contexto original, na raiz da fé, os judeus têm um negócio que é o seguinte: 7 é o número de um ciclo perfeito. Quando você vai para o oitavo, você começa um novo ciclo. Então o oitavo sempre fala de um recomeço ou da ressurreição. Então Jesus, ele ressuscitou domingo, que é o quê? O oitavo dia. Em relação à morte dele, foi no terceiro dia. Mas em relação à semana, sábado é o último dia e ele ressuscitou domingo. Isso quer dizer um novo dia. Então eles dizem o seguinte, que o tempo do homem na terra, que até o estabelecimento do reino do Messias, são 6 dias. Né? Pedro diz que um ano para Deus é igual a 1000 anos, é um dia. Ok? Então, você teve de Adão até hoje, mais ou menos 6.970 anos. Né? O calendário judaico está no ano 6.770, mas historiadores provam que teve um período da história que engoliram 200 anos. Então, se esse calendário estiver certo, a gente está no ano 6.973. Só que quando, em Gênesis, Deus cria o sábado, ele fala assim: o sábado é o sábado do Senhor e é um memorial para todas as gerações. Então Deus criou o sábado para ele. Antes dele ser dado na lei, Deus já tinha falado assim: o sábado é um memorial para todas as gerações. Porque isso tem a ver com a profecia. Então, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do descanso. Então, você tem os 6 dias que está findando agora. Né? Se esse calendário estiver certo, falta 30 anos. Né? A gente nunca pode dar precisão de calendário, né? Mas eu só estou dando exemplos assim, do que se tem historicamente. E Deus era rigoroso ao dizer: não, até aqui você pode trabalhar, daqui para cá é 1000, você não pode. Então, o sábado seria o 7º dia, né, o estabelecimento desse Olam Rabá, né, o reino vindouro. E aí, nesse período, o que vai acontecer é que outra coisa que a gente não sabe por não ler a Bíblia no Velho Testamento.
Mas a Bíblia ensina que nesse período as nações vão entrar no reino. As nações vão entrar no reino. Deixa eu argumentar, porque eu achei o versículo e fala sobre isso que você está falando agora. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse texto aí é o primeiro versículo que você leu. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Onde está escrito as nações, que versículo é esse? 24. Do capítulo 21. 21, 24. Eu li aqui na minha. As nações andarão sob a luz dessa cidade. Tem uma versão que fala assim, eu não sei se é a versão ou se é outro versículo aqui, que Deus fala assim, e os meus povos, as nações. Então, como eu estava dizendo, você tem o sétimo. Só que quando, aí no sétimo, se você for ver para explicar, o que é que dá início, o que é que dá fim na Bíblia ao sexto dia, início do sétimo? É a guerra do Armagedon. Porque a gente vai estar no momento, hoje, né, a gente não fala que Jesus tem proclamado rei em Jerusalém, para ele voltar, porque Jerusalém é a capital. Qual que é a maior treta política que existe hoje? É falar que Jerusalém é a capital dos judeus. Da guerra. Bolsonaro quis fazer com que o Brasil reconhecesse e deu quase a terceira guerra mundial, que os árabes não vão importar carne, que o mundo vai acabar, se fizer isso, acabou o Brasil. Porque existe uma profecia, acho que em Zacarias, que diz que no final dos tempos, Jerusalém ia ser uma pedra pesada para todas as nações. Então, Jerusalém hoje é uma pedra pesada. Então, não querem reconhecer a capital, Jerusalém como capital, porque se reconhecerem e Jesus for conclamado rei lá, as profecias estão se cumprindo. Então, o mundo não quer reconhecer Jerusalém e não vai reconhecer nunca Jerusalém como a capital. Por causa dessa guerra espiritual do Baruch Rabá, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, não vão reconhecer. Só que Apocalipse chama Jerusalém de a cidade do grande rei. Então ela não só é capital de Israel, mas vai ser capital de todo o planeta e de todo o universo. Esse é o reino vindouro. E aí, quando acaba os 1000 anos, o diabo estava preso durante 1000 anos e ele é solto. Quando o diabo é solto, se lá no final do sexto dia a gente teve a guerra do Armagedon, agora vem outra batalha, porque ele vai enganar as nações, vários povos, e vai acontecer a guerra lá aquele Gog e Magog. E só que antes do final do sexto dia, a gente vai ter um advento que é Israel inteiro entrar no reino. E vai ser um padrão, porque durante o milênio as nações, só que no milênio só vai ter 70 países. 71, Israel mais 70. Isso Isaías fala também. Então, nesses 1000 anos, lembra que o discipulado de Jesus era assim, tinha ele e aí tinha 12, depois ele enviou 70. Então, Isaías fala que vai ter Jerusalém, com o Messias reinando lá, e aí vai ter uma faixa de terra em volta, que vai ser dividida em 12, que vai ser as 12 tribos, e em volta vai ter 70 nações. Então, o milênio vai ser também o discipulado das nações. Vai ser uma época que as nações, não vai ser assim, que converteu 10 caras aqui, 20 ali, não. Nações inteiras entrando no reino, assim como vai acontecer nessa era ainda, o Israel entrar de volta no reino.
Então, isso tudo essa plenitude toda é o reino de Deus. E aí vem, quando acaba o 7º dia, a Bíblia fala que então a nova Jerusalém, porque no 7º, Jesus vai reinar de Jerusalém, mas vai ser Jerusalém que tem hoje. Mas quando acaba, lembra que eu falei que quando acaba 7 dias e vem o 8º dia, que também é o primeiro dia da nova semana, quando vem a nova fase, o novo ciclo, aí já não tem nada a ver com o que é. Aí a Jerusalém é que vai descer do céu, e a Bíblia fala que terra e céus vão se fundir numa dimensão. Você está no céu, mas está na terra. O corpo glorificado, ele já é uma expressão de você estar na terra e estar no céu também. Nessa presente era, a gente tem uma ferramenta para viver, que a gente vai viver no corpo glorificado, que se chama andar no Espírito. Andar no Espírito é o jeito de Deus de me fazer viver os poderes que eu vou ter, que falar os poderes do reino vindouro. Viver agora aqueles poderes, por isso fala lá, pessoas que experimentam os poderes do reino vindouro. Então, deixa eu perguntar, qual que é o seu nível de experiência com os poderes do reino vindouro? É isso que está me balançando por dentro, porque eu acho que os meus não estão muito jóia não. Não quero atrapalhar não, mas o 8º dia, que é o primeiro dia de um novo ciclo, ele também significa um dia sem fim. Exato. A eternidade. A eternidade, o número 8 é o número da eternidade. Se pegar 8 deitado, é um símbolo do infinito. Então, bem falado. E aí, é por isso que ele fala lá, da cidade que desce. E aí é interessante que, se você for ler esse texto todo lá, ele fala que vai ter a cidade. Você pode procurar em Nova Jerusalém, vista do alto. Se você pegar a dimensão da Nova Jerusalém, imagina que isso aqui seja o planeta Terra. Ele é um negócio assim, ele ultrapassa a estratosfera, é um negócio gigantesco. É onde a gente vai morar. Mas a Bíblia fala que do trono de Yeshua vai fluir um rio de água viva, e a árvore da vida vai estar dos dois lados, e ela vai servir para a cura das nações. E aí a Bíblia fala, as nações, os meus povos. E então, quer dizer, Deus não quer o que o John Lennon quer, sabe, um mundo sem país. Deus gosta da diversidade. Deus gosta de ver lá o japonês, o africano, sabe, o índio. Deus gosta de nações. Deus gosta de nações. Então, viver a vida cristã é entender essa diversidade também que Deus quer fazer. Deus gosta de nações. E viver a vida cristã também é ler a Bíblia e prestar atenção nas coisas que Deus diz muito. O Adriano falou, quando tem a mesma frase 2 vezes no mesmo versículo, é que é muito importante. Agora, existe um versículo na Bíblia, e aí se eu fosse o Gabriel, eu faria uma música disso. Existe um versículo na Bíblia que ele aparece o mesmo versículo, porque assim, tem vários versículos que ele é dito várias vezes de forma diferente. Uma cor, aí é que dá um detalhe, que dá outro e tal, e vai completando a ideia. Mas existe um versículo que ele aparece exatamente com as mesmas palavras, se eu não me engano, são 127 vezes na Bíblia. O Harold Walker fala que se a Bíblia fosse uma música, esse versículo seria o refrão. Porque ele aparece o mesmo versículo. Todo mundo ansioso para ouvir qual é ele. E o versículo é: e vós serão para mim povo, e eu serei para vós Deus. É o que Deus quer. Aleluia.
é a igreja, é o que Deus quer, é o que Deus ama, é o que Jesus resgatou, são os sacerdotes do Altíssimo. Então, quando a gente entende o reino vindouro, aí a gente entende. E eu não falei nada do que eu anotei aqui. Por quê? Porque tudo que eu tinha para falar parte de um pressuposto que os irmãos entendem o que é o reino vindouro. Mas eu só vou dar uma apanhada aqui, se Deus der graça, a gente continua outro dia. Jesus, na oração que ele ensinou, aquilo não é só mais uma oração bonita, existem princípios que ele quer que a gente siga diariamente. E como que ele ensinou a orar? Quando orar, ore assim: que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Lê Mateus 13:11, irmão. Pega aí Mateus 13:11 e eu já vou estar encerrando. Agora a gente vai ter a ceia. 13:11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não os lhes é dado. Por que Jesus fala isso? Que a vós, vocês discípulos, é dado a conhecer o reino dos céus, os mistérios do reino vindouro. Depois eu vou explicar por que essa tradução reino dos céus é errada. Mas aí é reino vindouro. Não vou nem entrar nisso hoje. Porque no capítulo 13 de Mateus acontece o seguinte: Jesus vem para ensinar e tinha uma grande multidão. Foi aquele dia que ele estava à beira do mar da Galileia, e ele teve que subir no barquinho e do barquinho ensinar para as multidões. E aí Jesus ensina 7 parábolas, onde ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a blá 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 blá. Então ele fala a parábola do semeador, ele fala o reino de Deus é semelhante à parábola do semeador, ele fala que o reino de Deus é semelhante ao joio e ao trigo, ao grão de mostarda, ao fermento, ao campo muito precioso que tinha um tesouro guardado dentro. O homem foi lá e vendeu tudo para comprar o campo. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma pérola muito preciosa, e ele tem a parábola da rede lançada ao mar. Então, ele ensina exaustivamente sobre o reino de Deus, sobre princípios que a gente deve estudar para viver em vida. E ele fala assim, isso aí que ele leu, para eles eu falo em parábola para eles não entenderem nada. Mas para vocês eu dou a revelação do significado de cada palavra, porque a vocês, filhos do reino, é dado a conhecer os mistérios. Então Jesus, ele quer que a gente todo dia ore pedindo para o reino de Deus se manifestar. Isso pode ser no emprego que você precisa, na cura que você precisa, no socorro de Deus que você precisa, em todas as áreas da sua vida. Quando o favor e a bênção de Deus vem, isso é o manifestar do reino de Deus. Então existe um alinhamento dentro da oração do Pai Nosso, que faz com que os anjos de Deus estejam descendo e subindo sobre a sua vida e ministrando o reino de Deus. Existe isso, Adriano, que Deus quer, né, que venha o reino de Deus na sua vida. E aí, para encerrar, eu nem vou ler, eu só vou citar, e com isso a gente vai tomar a ceia. Porque se a gente for muito radical, as coisas é só para a era que está por vir, né? Porque o corpo glorificado não vai ter dor, não vai morrer, não vai ser corruptível. Então ali você tem toda a plenitude de todas as promessas. Mas quando Lázaro morreu, já estou encerrando, pode preparar a ceia. Quando Lázaro morreu, e hoje na ceia nós vamos celebrar o reino. Quando Lázaro morreu, Jesus usa um jogo de palavras com os discípulos e outro jogo com as irmãs de Lázaro.
Primeiro ele fala assim, ei, vamos lá na cidade. Não, o primeiro que acontece é o seguinte, uma irmã vem correndo onde Jesus estava e fala assim, ó, o Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. E você está curando as pessoas, vamos lá curar ele também. Estou parafraseando, né? Mas foi isso que ela quis dizer. Aquele que tu amas está morrendo, vamos lá, por favor, orar por ele. E aí a Bíblia fala que Jesus demorou 2 dias. Espera lá, o cara estava morrendo. Então quando está alguém morrendo, você vai visitar logo. Mas Jesus esperou 2 dias para ir. Depois dos 2 dias, ele falou para os discípulos, vamos lá que o nosso amigo Lázaro está dormindo. E ele fala que os discípulos não entenderam. Beleza, você está dormindo, ele vai acordar. Aí depois, antes de ir, Jesus finalmente falou assim para ele, não, ele está morto, vamos lá. E aí você já vê assim, uma certa emoção, assim, peso de emoção em Jesus, né? E aí quando ele chega, uma das irmãs vem e fala, Senhor, eu podia tanto ter vindo antes, né? Eu fui lá te avisar. Porque se você tivesse vindo, ele não teria morrido. E aí Jesus fala, ele vai ressuscitar. Aí, como ela era judia que ela entendeu que ele estava falando do reino vindouro. Então ela falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar, eu também vou, todos nós vamos no dia da ressurreição. Ele vai, eu vou, todos que morreram vamos. Aí e ela estava errada? Não. Então, qual que é o seu problema hoje, a sua necessidade hoje, você pode dizer assim, não, no reino vindouro vai ser solucionado. Eu tenho uma doença X, no reino vindouro vai ser solucionado. Eu tenho um problema assim, no meu trabalho, no reino vindouro vai ser solucionado. Eu tenho a situação, a circunstância está assim, tá, no reino vindouro vai ser solucionado. E aí, quando Jesus fala assim, ele vai ressuscitar, e ela diz, no reino vindouro ele vai ressuscitar, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição do último dia. Em outras palavras, o que ele estava falando, sabe a ressurreição que vai acontecer lá no reino vindouro? Ela está aqui. Se eu não puder ressuscitar agora, eu também não posso ressuscitar lá. Então, quando Jesus ensina nós orarmos pelo reino vindouro manifestar agora, ele seria injusto se ele ensinasse a gente a orar assim, mas ele não nos desse isso pelo qual a gente ora. Então, quando ele ensina a gente a orar pela manifestação agora do reino que ainda vem, é porque ele está falando assim, eu sou a ressurreição, eu sou o poder do reino vindouro, eu sou a cura do reino vindouro. E eu estou aqui agora, e se eu estou aqui agora, eu vou fazer agora, porque se eu não fizer agora, eu não posso fazer lá, porque eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou o que era, o que há de vir, se eu estou aqui agora e não posso fazer o que eu faria no futuro, então eu também não posso fazer agora. Então, aí quando ele fala a voz, eu sugiro que você leia e releia as 7 parábolas lá de Mateus 13 e medita, né? O que é aquela pérola na sua vida, o que é a parábola do semeador. Isso tudo você vai estar trazendo o reino. Jesus quer que a gente ande sobre o Olam Hazé, sobre o natural, para trazer o Olam Rabá agora. Então, nós vamos para o nosso período de ceia. Irmãos, esse é um assunto que mais me empolga, então eu peço perdão se eu não conseguir falar direito as coisas aqui. Mas, a gente está estabelecendo bases também. Então, Jesus, na ceia, ele fala 2 coisas importantes. Ele fala para fazer isso em memória de mim.
e fala até que eu venha. Então nós, ao celebrar a ceia, estamos lembrando do passado para viver a graça agora, porque Ele nos salvou. E nós estamos também proclamando a vinda dele, que é o reino vindouro. Mas também nós, vivendo em comunhão, a ceia é a comunhão, e essa comunhão vai proporcionar a gente a viver o reino agora, baseado no que ele fez e no que ele vem. Por causa do que ele fez, nós podemos viver agora. E eu vou ler o último texto, e com esse texto nós vamos tomar a ceia. Nós, eu nem sei se eu pedir alguma coisa. Muito obrigada. Para encerrarmos, Hebreus 2:5. Ó, a Bíblia falando para nós, para mim e para você. Porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou o reino vindouro, a respeito do qual estamos falando essa manhã toda. A gente está falando do reino. Um reino que foi sujeito a... Aí, pulando para o verso 9, ele diz o seguinte: observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos. Antes desse 9, vamos ler 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, falando de Jesus. E ao sujeitar-lhe todo o universo, contudo, nada deixou que lhe não fosse sujeito. Quer dizer, todo o universo está debaixo da autoridade de Jesus. Contudo, hoje, ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a Ele. Nós não vemos, mas estão. Nós não vemos porque nós vivemos no mundo presente, mas pelo mundo vindouro, ao viver os poderes do mundo vindouro, aquilo que nós não vemos, nós sabemos que é verdade. Né? Então nós não vemos, mas sabemos que é. Então as pessoas ainda morrem. Né? No reino vindouro, as pessoas dizem, mesmo aqueles que ainda não estão salvos, vão viver 700 anos, 1000 anos, né? Que a Bíblia fala. Observamos, vemos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça, em benefício de todos, experimentasse a morte, ao conduzir muitos filhos à glorificação, que a glorificação mesmo é na volta dele, né? Convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por esta razão, Jesus não se envergonha de chamar os irmãos. Ele declara: vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. Lembra da bênção sacerdotal? Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: que estou eu, ó Deus, com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue os elementos da ceia, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida
estavam escravizados pelo meio da morte. Verso 18, para encerrar. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer ou de manifestar o reino a todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Então, eu quero deixar essa palavra, que para resumir é entender que existe um reino que vem, que está a vir, que é a plenitude da nossa herança, mas que em Cristo nós podemos viver isso hoje, porque Ele nos ensinou a orar para manifestar o reino hoje. Então, vou passar para o Adriano, ele vai orar e conduzir a ceia. Irmãos, esse é um momento muito nobre, que é um memorial, que faz o sentido de tudo que o Alexandre nos ensinou ser prático. Você olhar aqui para a mesa, que nós estamos aqui numa mesa, e celebrar aquilo que foi feito e aquilo que virá por aquilo que foi feito. Uma parte da sua herança você já recebeu, a outra está por vir. E é muito importante que o seu coração seja esperançoso nesse reino. E aí, eu já estava ministrando, eu lembrei de uma coisa muito importante. Gênesis 11 fala do princípio da Torre de Babel. Uma torre que queria subir. Um projeto humano que queria ir até o céu. Embora o projeto fosse humano, terreno, natural, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra ocasião que o próprio Deus soberano precisa descer e desfazer, porque eles estavam fazendo um projeto humano debaixo de um princípio divino, que é o princípio da unidade. E quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre como ceiar, ele diz que há um entendimento que precisa ser profundo e existente. Você precisa saber o que significa isso e por que na sua mão tem um copinho desse aqui, que simboliza o sangue da nova aliança, o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, e o seu irmão tem um igual. À medida que quando a gente ingerir isso aqui, nós estamos dizendo que nós não somos mais eu, somos nós. Se não entender isso, é o único motivo que te exclui de, antes de entender, não participar. Se você ler a explicação do texto da ceia, você vai entender que a única coisa que te limita a participar do corpo do sangue é você não compreender a unidade. Então, com entendimento, se coloque de pé e vamos ceiar juntos. Pai, graças te damos. Obrigado pelo teu corpo entregue por nós. Obrigado por nos fazer parte do teu corpo. Obrigado porque o Senhor disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Por vós. Onde cada um de nós, Senhor, temos uma parte desse corpo e nós juntos, Pai, somos a composição e a expressão do teu corpo. Obrigado pelo sangue da nova aliança, Senhor, porque nesse sangue está a boa notícia. Nesse sangue está a justiça de Deus. Nesse sangue está a graça do Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque debaixo desse entendimento nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Debaixo desse entendimento de família, de irmãos, com responsabilidade nesse entendimento, comamos o corpo e bebamos o sangue da nova aliança.